vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Especial Halloween. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? E aí, vocês estão gostando desses especiais que eu venho trazendo aí de Halloween, do quadro novo que eu trouxe? Esse quadro, Pataquada, ele não necessariamente ele vai precisar vir apenas nesse formato, tá? Pode ser que eu traga ele no formato como eu trago os outros aqui, contando a história de outras pessoas. Às vezes a pessoa não quer mandar áudio. Se não tiver também alguém para fazer participação. Então, assim, vão dando a opinião de vocês, as dicas de vocês, que eu quero fazer o podcast da melhor forma que for para vocês, aquilo que tiver dentro da possibilidade que eu traga aqui. Com relação à história Sete Além, teve, algumas pessoas me alertando a respeito da música. Então, eu diminuí a música de fundo, eu mantive a música porque tem gente que gosta, mas eu diminuí a música. Então, se vocês puderem olhar, analisar, ver se está tudo bem, quem já ouviu, ouve de novo, ou quem às vezes ficou um pouquinho incomodado com a música, agora já está tudo certo. Eu lancei novamente, é atualizado, e aí vocês me falam, tá bom? Com relação ao relato de hoje, para o especial de Halloween, assim como uma boa ouvinte, eu ouço muitos quadros como Penumbra em outros podcasts e também escuto podcast de terror e tudo mais. E além de ouvir o caso de outras pessoas, já aconteceram casos comigo um pouco estranhos, misteriosos e até de alguma coisa relacionada a esse tema. Então, como especial de Halloween, eu resolvi trazer meus próprios relatos. Então, bora começar? Bom, quando eu tinha aí por volta dos meus 9 anos, foi quando aconteceu este relato. O meu pai, ele tem um mercadinho na cidade onde eu cresci. Um mercadinho pequeno, enfim, que minha mãe sempre ajudava. Eu tenho um irmão mais velho também, que ele ajudava nesse mercadinho. E minha mãe ficava em casa comigo e com meu irmão. Mas, às vezes ela ia, eu vou fazer um bolo, então eu vou lá buscar alguma coisa, aproveito, ajudo ali, se precisar de alguma coisa no mercadinho e volto. Então, assim, nesse dia, a minha mãe tinha ido resolver alguma coisa, junto com o meu pai nesse mercadinho. E o meu irmão estava junto com eles. E eu estava em casa. E assim, muito tranquilo para mim ficar em casa, porque o mercadinho, além de ser próximo, cidade pequena e tudo mais, é uma cidade segura, principalmente naquela época. E a casa bem fechada, Então tinha aquelas gradezinhas também, então nas janelas, então era mais tranquilo. Eu costumava assistir muita televisão nessa época, criança, assistindo um filme que estava passando ali na TV e tal. E não existia, ou se existia, não era algo que a gente tinha, ou tem até hoje, inclusive, esses sofás que tem módulos, Porque o sofá, quando ele tem módulo, ele se encaixa no cantinho todo da parede, Ele faz aquela volta como um L, E naquela época, existiam esses dois sofás, Que era um sofá um pouco menor e um sofá um pouco maiorzinho, assim, que ficava do lado, o sofá mais velho e tal. E aí, não tinha ali naquele cantinho o lugar que hoje em dia um módulo ocuparia de sofá, por exemplo. Então, eu como criança, o que eu fazia? Eu gostava muito de deitar no chão de bruços. Os meus pés, eles ficavam meio que encaixados entre um sofá e outro, porque tinha aquele espaço ali entre um sofá e outro, então eu colocava os meus pés ali, deitava de bruço e olhava para a TV.
Só que eu ficava nessa posição, eu ficava de costas para a janela. Então, se chegasse alguma coisa, alguém ali, não dava para ver. Porém, essa janela não era uma janela que ela dava direto para a rua ou algo do tipo. Essa janela ela fica na direção que é um corredor que pertence à casa. Então, se alguém tivesse que chegar ali, teria que ser algum parente, né? Alguma coisa assim. No caso, os meus pais, né? Que teria acesso. E, enfim, sempre me senti muito segura desde criança, muito tranquilo para mim. E eu estava assistindo esse filme, olhando para a TV, dessa forma que eu falei, de costas para a janela e olhando para a TV. E tava tudo muito tranquilo. Gente, eu tô arrepiando só de lembrar. De repente, eu não sei se é a nossa áurea, como que funciona. Eu comecei a sentir uma certa presença, como se alguém estivesse olhando para mim através da janela. E eu tô arrepiando toda contando isso para vocês. Enfim, eu senti esse arrepio enquanto eu tava vendo o filme, mas naquela cabeça de criança eu pensei que não era nada. E eu continuei olhando para a TV, mas sentindo que tinha alguma coisa me olhando através da janela. E aí eu senti um ímpeto de me virar para trás para ver o que estava na janela, se eu estava ficando doido ou algo do tipo. Quando eu fiz isso, a janela de vidro, ela balançou, como se aquilo que estava na janela tinha se assustado comigo me virando. E ela balançou totalmente. E eu, como criança, morri de medo. Aí eu percebi que eu não estava ficando doida, que talvez tinha alguma coisa ali. E balançou realmente a janela. A janela, ela fez um barulho muito alto, se batendo assim. E eu fiquei com tanto medo que eu fiquei paralisada. Eu corri para debaixo da cama do meu quarto e fiquei embaixo da minha cama quietinha e com muito medo, com muito medo. E aí eu pedi forças assim, sabe, para alguma coisa, para eu conseguir sair dali, pegar a chave, que com 9 anos de idade a gente já tem um pouco dessa maturidade de, tipo assim, pegar a chave e sair de casa. Então, eu peguei a chave, abri o portão da minha casa e fui pro mercadinho. E eu cheguei lá com, como diz aqui, olho puro, que é aquele olho arregalado, e minha mãe questionando o que foi que aconteceu. E eu falei, ninguém acreditou em mim, todo mundo começou a rir e tal. E as teorias são, era um gato que estava na janela aquele tempo todo. E nem eu me virar, ele se assustou e na hora de pular, ele se atrapalhou e acabou batendo na janela. Mas um detalhe que eu não contei é que assim que aconteceu o barulho, no ímpeto para poder confirmar se era um gato ou não, eu olhei no corredor. Porque, tipo assim, se fosse um gato, assim que eu tivesse me virado e corrido para a janela, eu teria visto o gato subindo no muro ou algo do tipo. E eu não vi nada. E aí eu corri até debaixo da cama. Então, uma das teorias era que era um gato e que ele correu muito rápido e que eu acabei não vendo ele. E como criança, talvez eu tenha aumentado o que aconteceu e ficado com todo esse medo. Mas eu senti aquela presença ali de alguma coisa me olhando e foi extremamente estranho. E depois disso, por um bom tempo, eu não consegui ficar em casa sozinha assistindo as coisas. Então, se minha mãe saía, eu saía junto, mesmo que fosse uma coisa rápida. Bom, e aí nós temos o segundo relato. Esse segundo relato, eu já estava mais velha, morando onde eu resido hoje, porém, a primeira vez que eu fui morar nessa cidade, porque eu já fui, voltei. Basicamente isso. Eu morava
nessa cidade, em um bairro que ele é tranquilo, ele é um bairro mais assim, de casa mesmo, não tem muito mercadinho, esse tipo de coisa. Então era mais de casa mesmo e tudo mais. É um bairro assim um pouquinho afastado, mas que pra mim era tranquilo. Eu tinha que subir um morro, bem morro pra chegar, mas pelo menos era uma casa que me trazia paz, porque passavam poucos carros, esse tipo de coisa. Então era muito tranquilo. E por ser nesse local, eu consegui alugar uma casa, porque o aluguel era muito mais barato, por ser onde era, mas eu me sentia em paz, tranquila, era uma casa mais pequenininha, mais humildezinha, mas assim, era o meu espaço, o meu lar, era um lugar que eu me sentia tranquilinha. E sempre gostei. Era uma casa, estilo casa de vô, e eu sempre gostei muito desse estilo, né? Enfim. E eu morando nessa casa, o meu dia a dia era trabalhar de manhã até por volta das 17, 18 horas, ir embora pra casa, subir o meu morrinho, tomava o meu banho e ali na época eu morando sozinha, é aquela coisa de fazer tarefas de casa. E aí é lavar uma roupa, né, e tudo mais. E quando terminava, às vezes eu sentava do lado de fora, ficava ali no meu quintal, né, pensando na vida, tomando um ar fresco, para depois entrar, dormir, pro outro dia começar de novo. Nesse dia, era uma quinta-feira, se eu não me engano. E eu sou espírita kardecista. E aí, aquela coisa, não é porque a gente é espírita kardecista que a gente não sinta um medo de espírito ou de qualquer outra coisa, coisas sobrenaturais, coisas sem explicação, pelo menos assim, né, cientificamente falando, ou coisas que são comuns, normais, né, que foge desse comum e desse normal, pode nos assustar, né? Enfim, então eu tava em casa e eu tava ali lavando minha roupa. E nessa época eu só tinha um tanquinho que ele batia, então assim, não era máquina, aquela coisa que tinha 2 tanques, eu enchia os tanques de água pra depois que o tanquinho batesse a roupa, eu ter ali que dar as passadas de água necessária na roupa para ela ficar limpa. Depois você passa no amaciante, vai lá e pendura sua roupa para secar. Você tem que torcer na mão, pendurar para secar, e ela fica ali alguns dias, né, até secar totalmente, porque como não tem centrífuga, né, ela demora mais, então é isso. Então ali eu passava umas 4 águas até chegar na quinta água, que era amaciante. Normalmente eu colocava o amaciante numa bacia, assim, ia passando, já ia torcendo e pendurando as roupas. E eu estava nesse processo, sozinha em casa, e fazendo esse processo tranquila, né? Até que eu olhei pro lado. E assim, eu tinha sentido uma certa presença. E quando eu olhei pro lado, eu vi nitidamente uma senhorinha, bem velhinha, curvadinha, passando com um lencinho na cabeça. Abaixada, curvadinha, ela me olhou e continuou seguindo o caminho dela. Foi ali. Seguiu. Gente, isso me deu um arrepio e me deu um medo. E eu liguei para minha amiga que compartilha da mesma fé que eu. E eu comecei a falar com ela. Adriele, eu vi isso aqui em casa, que não sei o quê. Me ajuda, faz uma prece aí. Nós fizemos uma prece juntas pelo telefone. Ela ficou comigo no telefone nesse dia. Depois, eu acendi alguns incensos na minha casa. Fiz uma limpeza na minha casa, pedi proteção e tudo mais. Pedi uma boa noite de sono e consegui dormir. Mas assim, todas as vezes que eu ia limpar a minha casa, que eu ia lavar roupa, eu ficava preocupada se eu iria ver alguma coisa novamente, porque eu não gosto de ver, né?
eu não gosto, eu tenho um pouco de aflição desse tipo de coisa, porque é uma coisa minha, não sei se já aconteceu alguma coisa no passado ou algo do tipo, mas não sou muito fã. Fora isso, já aconteceram sonhos estranhos comigo. E sonhos, assim, que muitas das vezes eram sonhos, sabe, sonho lúcido? As pessoas falam que a pessoa que sente, a pessoa que vivencia aquele sonho, ela consegue interpretar o sonho que é apenas sonho e o sonho que é lúcido, que talvez tenha informações nesse sonho espirituais, que queiram te passar alguma mensagem, que sejam sonhos com outros significados, ou até mesmo naquele momento em que a gente está dormindo e que a gente faz o que a gente chama de desdobramento, que é quando o nosso corpo físico dorme e o nosso espírito realiza ali trabalhos espirituais no sentido de cura, vai para o mundo espiritual, né? Enfim. Lembrando sempre, gente, que eu tô abrindo aqui essa parte da minha vida para vocês e contando algumas coisas que eu acredito e tudo mais no funcionamento. Quem me ouve, que não concorda com esse tipo de coisa, você não é obrigado a acreditar em mim. A minha fé, ela não é a única no mundo. Nós temos e compartilhamos aí diversos tipos de fé ao longo da humanidade e nos dias de hoje. Então, se você não compartilha da mesma fé que eu, ou não simpatiza, não precisa me abandonar por conta disso, ou até mesmo oferecer algum tipo de palavra ruim, né, ou algo do tipo, porque em nenhum momento aqui eu tô invalidando a sua fé, ok? Ok. Então, eu sei que existem esses sonhos que eles são mais lúcidos. E para quem sonha, a pessoa às vezes ela sabe, ela interpreta quando é um sonho diferente, quando fica alguma coisa ali na sua cabeça matutando, né? Então, nessa casa do meu pai, eu já sonhei uma vez com um bode, onde esse bode, ele chegava tipo na porta da minha casa e ficava me encarando. E ele ficava me encarando muito tempo e eu olhava pra ele, sentia muito medo, não conseguia sair da minha casa, ficava paralisada. E o sonho era isso. E para algumas pessoas, para algumas religiões também, o bode ele tem um significado mais forte. Então, eu não sei dizer e nunca procurei também saber sobre o que se tratava ou algo do tipo. Só tive esse sonho, mas também não sei dizer o que. Com relação a um outro sonho, quando eu morava nessa outra casa dessa senhorinha que passou, também já aconteceu. Eu tenho a minha cachorra que é a Sol, e nessa época eu tinha a Sol já na minha casa. E quando eu ia pro quintal, inclusive, a Sol ficava por ali e tudo mais. Na época que a senhorinha passou, eu ainda não tinha a Sol. No momento que eu tive esse sonho, é que eu tive. E foi assim, quase que na mesma época, logo depois eu peguei a Sol, foi mais ou menos nesse sentido. Eu acho que é essa a ordem cronológica. Se bem que eu peguei a Sol enquanto eu ainda morava num apartamento, em algum dia eu conto essa história pra vocês. Enfim, eu não lembro, eu acho que no momento que a senhorinha passou, a Sol provavelmente estava dormindo, porque ela era nenenzinha nessa época. E dormia muito, então provavelmente foi algo do tipo. Então a Sol não latiu quando essa senhorinha passou, nem nada do tipo. Eu vi, liguei pra minha amiga desesperada, a Sol dormindo. Quando ela viu que eu tava no telefone, ela veio. Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Enfim, com relação a o sonho que eu tive, o outro sonho, o segundo sonho, nessa casa. Eu tive, na verdade, nessa casa, 2 sonhos, assim, um pouco mais lúcidos e fortes. Nessa casa, o primeiro sonho que eu tive foi que eu vi a Sol
eu vi a Sol, a minha cachorra. Pra quem quer ver como ela é, lá no Instagram tem foto dela no meu destaque chamado Pets. Ela é um cachorro de porte grande, amarela, dos olhos esverdeados, amarelados, enfim. Eu sonhei com a Sol, com os olhos vermelhos, e que tinha algo muito ruim dentro dela. Não sei se demônio, não sei. Eu sei que eu sonhei que tinha algo dentro dela, que eu sabia que tinha, que eu tentava exorcizar, que eu tentava fazer minha prece, minhas orações, e nada resolvia. E que a Sol tava muito assim. De repente, enquanto eu fazia minhas orações, eu tô arrepiando enquanto eu tô falando. Pra Sol, nesse sonho, chegou alguns seres de luz vestidos totalmente de branco. E esses seres, alguns ficaram assim na direção da porta da minha casa, enquanto uma senhorinha do cabelo amarrado de óculos se aproximou de mim. E enquanto eu tava lá, né, fazendo minha oração, tentando fazer alguma coisa ali pela Sol, e assim, o rosto da Sol mudava todo, ela ficava toda desfigurada e falando algumas coisas que eu não entendia com a voz muito grossa, tipo coisa que a gente ouve falar de demônio mesmo, que era mais de uma voz ao mesmo tempo ali. Essa senhorinha, ela chegou do meu lado e falou: eu vou te ajudar. E ela me ajudou a expulsar essa coisa da Sol enquanto eu segurei a Sol nos meus braços. Ela meio que aprisionou essa coisa e falou que tudo ia ficar bem e que ia levar essa coisa e ir embora. Bom, foi um sonho onde eu acordei suando frio e que eu tive muita sensação de que algo tinha acontecido ali. Esta casa era uma casa onde eu me sentia bem, me sentia confortável, mas que eu acho que já tinham acontecido muitas coisas naquele lugar. Eu me sentia bem, sentia em casa, mas ao mesmo tempo eu sentia que algumas coisas já tinham acontecido ali. E essa casa era uma casa que basicamente, durante muitos anos, ela sempre era alugada. Então várias famílias moraram ali. E no momento que eu cheguei a conversar com a minha amiga ou com outras pessoas a respeito de algumas coisas que já tinham acontecido lá, as pessoas me falaram que talvez era a energia das pessoas que já moravam ali que haviam permitido em algum momento que algo de ruim estivesse ali. E eu, principalmente nessa casa, eu sempre defumei muito essa casa. Acendi incenso, fazia oração aos 4 cantos dessa casa, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Eu ia no quintal, eu ia no terreiro, ia fazendo minhas orações, e eu tinha um sininho também, que eu batia nesse sininho para fazer aquele tim a cada momento que eu fazia essa oração e tudo mais, pedindo proteção. E o que foi me falado é que talvez por eu ter estado naquela casa, fazendo essas orações e trazendo uma energia mais de paz para aquela casa, talvez o que estivesse ali tenha ficado incomodado comigo e se apresentou para mim daquela forma e que eu estava tentando expulsar, e aí naquele momento, né, aqueles seres de luz vieram e me ajudaram nessa situação em específico. Então, foi essa a orientação que eu recebi. E é isso. Bom, trouxe 4 coisas aqui para vocês, 2 sonhos e 2 relatos que eu vivenciei. Eu quero ouvir a opinião de vocês para vocês me falarem o que vocês acham que eram essas coisas. Tanto o que estava na janela, quanto a senhorinha, quanto o significado desses sonhos que eu recebi. Eu quero ver o ponto de vista de pessoas de uma forma diferente, tá? E que eu estou lembrando aqui agora, tem mais 2 acontecimentos que aconteceram comigo que envolvem um pouco de mistério, mundo espiritual e um pouquinho de penumbra. Se vocês gostarem desses meus relatos de hoje, eu posso trazer numa próxima vez, quem sabe aí no finalzinho de outubro, de Halloween, eu traga para vocês esses 2 outros relatos que são meus. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
que vocês comentem a opinião de vocês. Se vocês tiverem histórias nesse sentido, algo nesse sentido, ou algo que você queira falar, desabafar sobre qualquer coisa que já aconteceu com você, que se encaixe ou não se encaixe em algum desses quadros, porque tá vindo quadros novos por aí, mande para mim, boracomeçarpodcast@gmail.com, ou me chame lá no Telegram. Você entra no grupo do Telegram, o link está na descrição dessa história, ou também nos destaques lá do nosso Instagram, ou no link da bio do Instagram. Você entra no grupo, me chama no privado e me conta a sua história. Pode mandar áudio, às vezes eu demoro a responder, porque tem pessoas na fila que eu tô me organizando para contar as histórias. E é isso. Eu tô respondendo todo mundo. Para vocês que estão aqui e que ficaram até aqui, muito obrigada por me ouvir e fazer parte do podcast. Saibam que eu amo estar aqui conversando com vocês e vocês me ajudam demais. Vocês não têm noção. Psicologicamente, me dá mais ânimo para continuar. E isso é muito bom. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!